Amigos internautas, sejam bem-vindos ao Planeta Integral. Hoje nós vamos analisar aqui a questão da Seguridade Social. Existe ou não existe déficit na Seguridade Social? A Anfip, que é a Associação dos Auditores da Receita Federal, e a Maria Lúcia Fatorelli costumam dizer que não existe déficit na Seguridade Social. E o governo costuma dizer que existe déficit na Seguridade Social. Muito bem. Vamos analisar então, em breves palavras, essa questão do déficit ou não da Seguridade Social. Mas se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal e curta a live. A Seguridade Social ela é financiada de acordo com o artigo 195 da Constituição Federal. Lá no artigo 195, a Seguridade Social, que é composta pela Previdência Social, pela Assistência Social e pela Saúde, ela é financiada basicamente de forma direta e indireta, por toda a sociedade. Mas vamos nos ater ao financiamento dos macronúmeros da Seguridade Social, os maiores valores, que é justamente em cima deles que existe essa disparidade de interpretações. Antes de partir para essa análise, nós temos que colocar no ingrediente um outro artigo da Constituição, que é o artigo 40. O artigo 40 trata do regime próprio de previdência social. O regime próprio de previdência social é o regime constituído pelos servidores públicos. E um outro artigo, que é o artigo 76 do ato das disposições constitucionais transitórias, que permite a utilização das contribuições sociais para outras despesas do governo que não a Seguridade Social. Pois bem, a Seguridade Social, no artigo 195, é financiada basicamente pelas contribuições das empresas que incidem sobre as remunerações pagas para os seus funcionários, sobre as contribuições incidentes sobre a própria remuneração dos funcionários, pagas pelos próprios funcionários, e as contribuições sociais referentes ao PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, incidentes sobre o faturamento das empresas. Sobre as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários e os valores arrecadados pelos próprios funcionários, sobre os seus salários, não há muita divergência. A divergência está aqui nós temos mais ou menos arrecadado nesse montante uns 350 bilhões de reais. Isso em dados de 2015. Mas a outra parte da arrecadação, que é a parte referente às contribuições sociais de PIS, COFINS e contribuição social sobre o líquido, nós temos, os macros números, em 2015, mais ou menos 313 bilhões de arrecadação. 313 bilhões. Desses 313 bilhões, 66 bilhões são utilizados pelo governo para outras despesas que não a da Seguridade Social. O que diz a Anfip? A Anfip diz o seguinte: não, essas contribuições previstas no artigo 195 da Constituição Federal não podem ser utilizadas
para outras despesas que não a da Seguridade Social. Ou seja, a Anfip revoga o dispositivo, o artigo 76 do ato das contribuições transitórias, dizendo que se trata de um artigo inconstitucional. Embora o STF não tenha essa posição. A Anfip, então, e a Maria Lúcia Fatorelli, ao considerar esse artigo inconstitucional, diz o seguinte, olha, essa receita de 66 bilhões não pode ser utilizada para outras despesas que não a da Seguridade. Ela tem que ser utilizada aqui, né, para financiar a Seguridade, a assistência e a Previdência Social do regime próprio. Então, basicamente, essa é uma das grandes divergências. A outra diz respeito às desonerações das contribuições sociais. As desonerações são o quê? As desonerações são contribuições sociais que o governo isenta entidades educacionais, entidades filantrópicas, exportadores, empresas exportadoras de soja, por exemplo, né? Que fazem com que aqueles produtos, por exemplo, nesse último caso, se tornem mais competitivos. Não tem sentido você exportar soja para a China, né, embutida de contribuições sociais para financiar o sistema previdenciário brasileiro, né? Muito bem. Mas eles dizem que o governo abre mão dessas contribuições, mas o trabalhador, né, da Previdência do regime geral não tem nada a ver com isso, né? Assim como a saúde, a seguridade e a assistência social não tem nada a ver com isso. Então, eles colocam mais 64 bilhões, né, em valores de 2015, referentes a essas desonerações, né, de entidades filantrópicas, entidades educacionais e de empresas em geral, que num determinado momento o governo considerou que por lei, né, que era pertinente fazer aquela desoneração para tornar aquele produto de exportação mais competitivo, né, enfim. Então, eles pegam esse volume de recursos e trazem para a sua contabilidade, né? Ó, somando 64 bilhões, né, mais 66 bilhões de desvinculações, chamada DRU, né, desvinculações de receitas da União, e trazendo esse volume de recursos para dentro da contabilidade da Seguridade Social, o que era um déficit, né, de cento e poucos bilhões, se transforma num superávit de 11 bilhões. É essa mágica que eles fazem em relação aos números de 2015, 2016, 2017, são raciocínios semelhantes. Em 2016, em 2017, se nós utilizarmos esse mesmo raciocínio da Anfip, eu até não encontrei dados oficiais da Anfip a respeito desses outros anos. Mas utilizando essa mesma metodologia da Anfip, eu já achei em 2016, mesmo utilizando trazendo, né, esses valores das desonerações para dentro da contabilidade do regime geral e trazendo também a DRU, né, que é as desvinculações das receitas da União para dentro da contabilidade do regime geral de previdência social, eu já encontrei em torno de 100 bilhões, mesmo assim, 100 bilhões de déficit, né? Porque o déficit da Previdência está crescendo muito rapidamente, então em 2016 e 2017, né, e 2018, mesmo com essa metodologia,
o déficit já é superior a 100 bilhões. Né? Um outro ponto que a gente tem que analisar é o seguinte. Bom, o artigo 76 não é inconstitucional, mas a Anfip o considera inconstitucional. Mas vamos analisar um pouco mais a fundo essa questão das desonerações. Eles dizem que o artigo 195 prevê as receitas para o regime geral, para a saúde e para a assistência social. Essas receitas provenientes do COFINS, do PIS, do PASEP e do PIS, do COFINS e o PASEP não, e da contribuição social sobre o lucro líquido, elas arrecadam mais ou menos 313 bilhões em 2015. Qual é a base de cálculo dessa arrecadação? A base de cálculo é o faturamento das empresas. Então, de um lado aqui, imagine o seguinte, internauta. De um lado você tem as empresas vendendo produtos e serviços para quem? Para os brasileiros, para o mercado. Nesse mercado de pessoas, de consumidores, nós temos funcionários públicos, civis e militares, e temos também demais empregados da iniciativa privada. Essa arrecadação que é feita em cima desse faturamento é paga por quem? Pelo consumo dessas pessoas. O que a Anfip diz? A Anfip diz, olha, a arrecadação de PIS, COFINS e contribuição social sobre o faturamento da empresa paga pelos servidores públicos, civis e militares e pelos trabalhadores das iniciativas privadas, toda essa arrecadação deve ser utilizado para pagamento do regime geral de previdência social, mais a assistência e mais a saúde. Qual é o sentido disso? Se eles dizem que não existe solidariedade entre o regime geral e o regime próprio, né, que o regime próprio, que é o regime dos servidores públicos, tem que ser financiado conforme o artigo 40 da Constituição, ou seja, com base na arrecadação dos servidores públicos, por que o consumo, né, referente a esses servidores públicos, civis e militares tem que ser todo ele, né, canalizado, né, a arrecadação referente a esse consumo, para financiamento da Seguridade Social, onde está dentro o regime geral. Isso não tem muito sentido. Então, se nós fizermos o seguinte, olha, mais ou menos 18% desse consumo é feito por servidores civis e militares. Então, desses 313 bilhões de arrecadação, né, sobre o faturamento das empresas, nós temos que tirar 18%, que é a parte referente ao consumo de servidores civis e militares. Se tirarmos esses 18%, nós temos que abater 56 bilhões das receitas que a Anfip diz que são do regime geral. Né? Então, se tirarmos 56 bilhões, esses 11 bilhões que eles dizem que de superávit em 2015 já se transforma num déficit de 45 bilhões de reais. E mais, eles dizem, olha, essas desonerações, né, também sobre as empresas exportadoras de grãos, que o governo isenta de contribuição social, sobre as empresas filantrópicas, sobre as empresas assistenciais, que arrecadam um valor menor, ou até são isentas de contribuições sociais, esses valores o governo isenta, mas a gente coloca na contabilidade porque
isso é uma receita que foi colocada lá no artigo 195, né? E isso não pode ser mexido. Muito bem. Usando o mesmo raciocínio, nós temos que também abater desses 64 bilhões um valor referente aos servidores civis e militares. Porque se a desoneração prejudicou os trabalhadores da iniciativa privada, a desoneração também está prejudicando esses 18% de trabalhadores da servidores públicos, civis e militares. Então, se a gente tirar também 18% dessas desonerações, né, que eles dizem que em 2015 foi em torno de 64 bilhões, tira 18%, disso são mais 11 bilhões. Então, aqueles 45 bilhões de prejuízo, né, era 11, nós transformamos era 11 de superávit, né, nós abatemos 56 bilhões, ficou 45 bilhões de prejuízo, com mais 6 bilhões, né, de receitas que nós retiramos, vai ficar em 56 bilhões de déficit. Isso em 2015. Né? Sobre qualquer ângulo que a gente analisar, mesmo considerando, né, essa situação que é puramente jurídica, né, eles decidiram que o artigo 195 da Constituição vale, mas o artigo 76 das disposições constitucionais transitórias não vale. Né? E quem decide isso é o Supremo Tribunal Federal, não é a Anfip. Não é a Maria Lúcia Fattorelli que decide qual artigo da Constituição tem validade ou não. Né? Sobre todos os ângulos que a gente analisar, a Previdência dá prejuízo. E um outro ponto para terminar é a questão da cobrança das dívidas previdenciárias. É claro que a cobrança das dívidas previdenciárias tem que ser feita. Né? Dizem que existem aí, os números variam muito, mas 300 bilhões de dívidas previdenciárias. Né? Se cobrarem os 300 bilhões de dívida previdenciária, esse déficit de 170 bilhões, né, desaparece. Muito bem. Se a gente vai analisar o que está dentro dessa dívida, né, primeiro, tem aí dentro empresas como Varig, né, empresas que já não têm mais nenhum patrimônio, aquilo não tem mais como cobrar. Empresas pequenas também, né, que ainda estão no passivo ali, porque aquilo ainda não murchou, mas empresas que não têm patrimônio nenhum. Né? De cada 10 empresas no Brasil, 8 falecem, que abrem, 8 falecem nos dois primeiros anos. Né? E as contribuições sociais são os primeiros valores que as empresas param de contribuir. Né? O governo a Receita vai cobrar aquilo ali e não tem o que tirar. A empresa não tem patrimônio nenhum. Outra, muitas dessas dívidas estão sob júdice. Né? Grandes empresas que têm grandes advogados, grandes bancas de advogados, e que a situação está sendo decidida pela justiça. Né? Não é num passe de mágica que você vai pegar 300 bilhões e colocar dentro do caixa do governo. Quer dizer, isso é mais uma conversa fiada. Em torno de 6, 7%, né, é a recuperação tradicional. Mas ainda que se conseguisse recuperar 100% desses 300 bilhões, considerando um déficit de 150, 170 bilhões esse ano, por exemplo, daria para cobrir 2 anos de déficit. Né? A partir do terceiro ano, o déficit já vai ter mais 170, 150 bilhões de déficit. O déficit vai continuar, porque é um cálculo atuarial. Né? Porque a população está envelhecendo e porque o regime está descasado. Né? É claro que grande volume dessas arrecadações, né, principalmente o referente a PIS, COFINS e contribuição social, eles têm que
que ser utilizados para financiar a seguridade social. Disso não resta dúvida, né? Mas, daí a se dizer, né, de que os demais dispositivos constitucionais que permitem a utilização daqueles recursos, né, em outras despesas que não a da Seguridade Social são inconstitucionais, né, aí fica difícil o debate, né, porque existe um ente, né, um dos poderes, que é o poder judiciário, que define o que é e o que não é constitucional. Bem, por hoje era isso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e curta a live. E de tarde estaremos lá a partir das 15 horas no Parcão, no movimento em apoio à Operação Lava Jato e o impeachment do ministro Gilmar Mendes. Até lá, até às 15 horas. Obrigado.